Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje a gente vai estudar a parte de Física 1 Mecânica e a gente vai dar continuidade ao assunto iniciado na parte 1 de movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? Vamos dar continuidade? Bem, a gente já sabe que o movimento retilíneo uniformemente variado, o famoso MRUV, ele é um movimento que tem três características fundamentais, né? O objeto está fazendo uma trajetória retilínea, ou seja, ele anda em linha reta, a velocidade dele não é constante, ou seja, essa velocidade está variando no tempo, mas a aceleração mantém sempre o mesmo valor. A aceleração é constante, porém não pode ser zero. Um exemplo disso, que a gente já citou, é um objeto descendo uma rampa, né? Então, durante esse movimento descendo a rampa, a gente percebe que a velocidade vai variando, ela vai aumentando, porque o movimento é acelerado. E essa aceleração aqui ela é constante. Nós também vimos na aula anterior, na parte 1, a função horária da velocidade. É uma função que me descreve para cada tempo qual é a velocidade do objeto. Então é como se eu perguntasse, qual é a velocidade dele nesse momento aqui? Então, nesse momento, bastaria pegar o tempo, ou seja, um instante desse momento, colocar aqui na função e aí a gente descobriria essa velocidade. Tudo bem? E essa função tem essa cara aqui. É uma função do primeiro grau. V de t igual VI mais AT. Tudo bem? VI é a velocidade inicial, medida em metros por segundo, se a gente estiver trabalhando no sistema internacional. E o A é o elemento principal do movimento, que é a nossa aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. O gráfico disso aqui é uma reta, né? Pode ser crescente ou decrescente, dependendo do sinal da aceleração. Bem, isso foi o que nós fizemos na parte 1. Agora, na parte 2, a gente vai ver a função horária da posição. Como é que seria essa função horária da posição? Ou seja, uma função que me dá para cada tempo a posição do objeto. Bem, essa função a gente vai partir da seguinte situação. A gente vai imaginar o objeto andando em linha reta, trajetória retilínea. Quando ele passa pela posição inicial, eu marco um instante inicial. Ele tem aqui uma certa velocidade e uma aceleração. E sabendo esses três elementos, a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração, eu consigo determinar em que posição ele vai estar, dado um certo instante. Então, essa equação ou função horária, ela vai ter essa cara. É uma função do segundo grau. Significa que a posição, ela depende do tempo ao quadrado. Ou seja, isso aqui depende do tempo, é uma função quadrática. Então, o gráfico disso aqui vai dar uma parábola, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Bem, o que a gente tem que conhecer dessa função? Obrigatoriamente, três parâmetros. A gente tem que conhecer a posição inicial, que é medida em metros. Eu tenho que saber a velocidade inicial do objeto, que é medida em metros por segundo. Isso aqui é a velocidade inicial. E eu tenho que saber esse elemento aqui, que é o elemento principal do movimento, que é a nossa aceleração, que é constante. E ela é medida em metros por segundo ao quadrado. Se nós conhecermos, né, esses três parâmetros, a gente consegue trabalhar com essa função e determinar a posição do objeto a qualquer instante. Bem, só para uma pergunta que surge, obviamente, é por que essa função aqui é a função que a gente está querendo? Bem, um jeito elegante de demonstrar isso é você mostrar que derivando isso, lá no finalzinho a gente prova que a aceleração é constante. Então vamos fazer a derivada disso. Dada essa função, a derivada de x, né, nós já aprendemos isso aqui é a função posição. Então x é a posição, v é a velocidade e a é a aceleração. A derivada de x é x'. X' para nós é velocidade. Xi é a posição de partida, é uma constante, então derivada de uma constante zero. Derivada de v e t, o t vai desaparecer, vai sobrar só vi. E a derivada disso aqui, usando a regrinha do tombo, derrubo o 2, está aqui o 2, copio o que tinha antes, a sobre 2t quadrado, subtrai 1. Lembra que quando você derruba aqui o expoente, tem que subtrair 1. Somar zero não muda nada, então isso aqui desaparece. Aqui sobrou VI. Esse 2 vai cancelar com esse 2 e aqui vai dar AT, tá vendo? AT. Então ficou VI mais AT, porque 2 menos 1 dá 1. Ó, voltamos para a função velocidade, aquela primeira que nós vimos anteriormente. E se eu derivar isso aqui de novo, derivada de V é V', e V' para nós é aceleração. VI é um número que representa a velocidade inicial. Se isso aqui é um número, derivado de uma constante zero. Derivada de AT, aqui a gente vai derrubar o 1 que tem aqui em cima, copiamos o que tinha antes e subtrai 1. Quando você derruba o expoente, aqui tem subtrai 1. Então aqui vai ficar soma zero, não muda nada. Aqui vai ficar 1 vezes A, vai dar A. T elevado a 1 menos 1 é T elevado a zero. E qualquer coisa elevada a zero dá 1. Então perceba que isso aqui tudo dá 1.
Então, vai ficar 1 vezes A vezes 1 vai dar o próprio A. E como esse A não depende do tempo, então significa que isso aqui é constante. Se isso aqui é constante, portanto, isso aqui é um MRUV. E, portanto, essa função é a função que nós queríamos. É a função que me permite, a partir da derivada dela, chegar na velocidade, função horária da velocidade, e cuja derivada me mostra que a aceleração é constante. Tudo bem? Bem, o gráfico disso a gente já sabe que é uma parábola. Só que essa parábola, dependendo do sinal da aceleração, a parábola pode ter a boca para cima ou a boca para baixo. Lembra que a boca, na verdade, é a concavidade. Se a aceleração é positiva, a concavidade é para cima. Se a aceleração é negativa, a concavidade é para baixo. Esse aqui é o ponto inicial do movimento, é o xi. T1 e T2 são os momentos quando o objeto passa pela origem. E aqui, o vértice da parábola é o momento onde a velocidade é zero. E aqui eu tenho duas coordenadas. Eu tenho um instante onde ele inverte o movimento, porque para inverter o movimento a velocidade tem que ser zero. E aqui eu tenho a posição onde ele inverte o movimento. Seja aqui, seja aqui. Tudo bem? Pensando dessa maneira, basta você lembrar que para determinar o T1 e o T2, que são os instantes quando ele passa pela origem, basta pegar a função igual a zero. Porque quando ele está passando aqui, o x é zero. Então, T1 e T2, pega a função horária da posição igual a zero e aplica a formulinha de Bhaskara. Para você descobrir o momento onde a velocidade é zero, um jeito prático é descobrir o T1 e o T2, e aí você perceba que esse T aqui está exatamente na metade entre T1 e T2, porque aqui passa o eixo de simetria da parábola. Então, descubra T1 e T2 aplicando Bhaskara, e depois, para achar o T do vértice, basta somar T1 e T2 e dividir por 2, que isso aqui é exatamente o ponto médio. Aqui está o T1, aqui está o T2, isso aqui é o ponto médio entre eles. Então, o T do vértice é a soma de T1 com T2 dividido por 2. Depois você pega esse tempo aqui, ó, você volta na função horária da posição, aí você descobre essa coordenada aqui. Então, a partir de uma, eu volto lá na função e descubro a posição onde ele inverte o movimento. Tudo bem? Vamos fazer uma aplicação disso. Se eu te desse, por exemplo, essa situação aqui, ó, essa função horária, x de t igual menos 3 menos 2t mais t quadrado. Essa é a função horária da posição. A posição depende do tempo. E aí eu quero que você faça o estudo do movimento. O que é fazer o estudo do movimento? É você descobrir quando ele passa pela origem, quando ele inverte o movimento, você determinar essas coordenadas, descrever o movimento, né? Contar a historinha dele. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, comparando essa função com a função horária, a gente já descobre qual é a posição inicial, qual é a velocidade inicial e qual é a aceleração. Então, daqui, ó, eu já tiro que a posição inicial do movimento é menos 3 metros, porque está no sistema internacional. A velocidade do movimento, menos 2. Aqui, ó, metros por segundo, que está no sistema internacional. E a aceleração, aqui você tem que tomar um cuidado, porque aqui em cima, na função, aqui é 1. Né? Quando não tem nada, a gente sabe que aqui é 1. Mas eu tenho que me perguntar, qual é o número que dividido por 2 vai dar 1? Então aqui tem que ser 2. Porque se eu colocar aqui 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. Né? Então a minha aceleração aqui vale 2 nessa situação. E aí eu já começo a imaginar isso aqui. Eu tenho uma trajetória retilínea, que é o eixo x. Aqui está o zero da trajetória, só que esse objeto começou o movimento antes da origem, né? Ele começou a partir do menos 3. E ele começou andando para a esquerda, né? Por quê para a esquerda? Porque essa velocidade é negativa. Só que eu tenho uma aceleração positiva. Essa aceleração positiva vai fazer esse objeto que está indo para a esquerda começar a frear, até o momento que aqui na frente ele vai parar. Ele vai parar, inverter o movimento, e em algum momento ele vai passar aqui pela origem. Então, esse objeto aqui ele vai fazer exatamente isso. Ele vai começar a ir para a esquerda, em algum lugar aqui ele vai parar, dar meia volta e vai voltar até passar pela origem. Então, uma pergunta que a gente pode fazer seria, em que instante que ele passa pela origem? O que a gente tem que fazer? Pegar a função igual a zero. Você pega a função igual a zero. Então, vai dar uma formulinha, uma equação de segundo grau. Organizando aqui, colocando o t quadrado aqui, mantendo o menos 2t aqui e o menos 3 aqui, igualei a zero, achei os coeficientes da equação. Aqui o a é 1, o b aqui é menos 2, e aqui o c é menos 3. Substituindo isso na formulinha de Bhaskara, né? Primeiro vamos calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é menos 2, então eu coloco aqui menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a aqui é 1, e o c é menos 3. Fazendo essa continha, o delta vai dar 16. Substituímos aqui na fórmula de Bhaskara, lembrando que aqui na fórmula de Bhaskara a variável é o tempo, né? Então aqui é t. T igual menos b, o menos
Está aqui, o B é menos 2. Mais ou menos, está aqui mais ou menos. E o raiz de delta, o delta é 16, que é o que a gente achou. Dividido por 2 vezes o A. E aqui o A é 1. Menos com menos vai dar mais ou menos, raiz quadrada de 16, que é 4. Dividido por 2 vezes o A. Ó, o A aqui é 1, então 2 vezes 1 vai dar 2. Então aqui vai ter uma resposta negativa. 2 menos 4, que vai dar menos 2. Dividido por 2 vai dar menos 1. E eu vou ter uma resposta positiva. 2 mais 4, que é 6, dividido por 2, 3. Bem, como o tempo negativo para nós não tem significado, né, porque o tempo sempre conta a partir do zero, então isso aqui a gente desconsidera o tempo negativo, sobrou 3 segundos. Então esse 3 segundos representa um instante quando o objeto passa pela origem, ou seja, pelo zero da reta. Tá? Depois, a gente pode achar as funções velocidade e aceleração. Então, como é que seriam as funções velocidade e aceleração? Pega a função posição, vamos derivar para achar a função velocidade, depois deriva a função velocidade, acha a função aceleração. Então, derivando essa função, derivada de x é x'. Derivada de menos 3, que é uma constante, é zero. Derivada de menos 2t, a gente derruba 1 aqui na frente, né, que aqui o expoente é 1, copia o que tinha antes, que era o 2t, e subtrai 1. Ó, derruba o expoente, subtrai 1. Aqui vai ficar menos 2 vezes 1, vai dar menos 2. T elevado a 1 menos 1 vai dar t elevado a 0, que é 1. Então, essa continha inteira aqui dá 1. Então, vai dar menos 2 vezes menos 1 vezes 2 vezes 1, vai dar menos 2. Aqui está o mais, aqui está o mais. Derivado de 2t quadrado. Derivado de t quadrado, né? Derrubo o 2, está aqui o 2. Copia a função que tinha antes e subtrai 1. Ó, eu derrubo o expoente, subtrai 1. Então, aqui vai dar 2t, está aqui 2t. E 2 menos 1 dá 1. Essa é a função horária da velocidade. Se eu derivar isso, a gente vai para a aceleração. Então, derivada de v, v'. Quem é v'? Aceleração. Derivada de uma constante, zero. Derivada de 2t, derruba 1 que tem aqui em cima, copia a função que tinha antes, subtrai 1. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2. t elevado a 1 menos 1 é t elevado a 0. Isso aqui inteiro dá 1. Então, ficou 1 vezes 2 vezes 1, deu 2. Como aqui a aceleração não depende do tempo, então ela é constante. Significa que o tempo passa, a velocidade muda, a posição muda, mas a aceleração vai ser sempre 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente acabou de provar, usando derivada, que esse movimento tem uma aceleração constante. Ela não muda, ela não depende do tempo. É isso aqui. Ó. Ele vai se movimentar com uma aceleração que é sempre a mesma. Sempre a mesma. Tá? E, portanto, se a gente quiser saber em que momento ele inverte o movimento, né, o instante e a posição, basta a gente trabalhar com aquela ideia. Quando ele inverte o movimento, a velocidade é zero. Como é que eu calculo o tempo quando ele inverte o movimento? Pego o T1, que a gente achou que era menos 1. T2 nós achamos que era 3. Então, portanto, menos 1 com 3 vai dar 2. 2 por 2 vai dar 1 segundo. Esse 1 segundo é quando ele inverte o movimento. Tudo bem? Pega esse 1 segundo, substitui aqui na função de novo, coloca aqui 1, aqui 1, aqui 1, a gente vai descobrir a posição que ele inverte. Então, a posição que ele inverte em 1 segundo vai ser menos 3, menos 2 vezes 1, mais 1 ao quadrado. Aqui vai ficar menos 3, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2, e 1 ao quadrado é o próprio 1. Menos 3 com menos 2 dá menos 5, com mais 1 dá menos 4. Então, esse objeto inverte o movimento em 1 segundo e na posição menos 4. E nesse local aqui, nesse instante, a velocidade é zero. Para você inverter o movimento, a velocidade tem que ser zero. Tudo bem? Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos fazer um probleminha de encontro de móveis. Ou seja, eu tenho dois corpos andando em MRUB. Essa situação aqui. Ó. Tenho dois corpos A e B que estão separados por uma distância de 300 metros. Inicialmente, eles estão em repouso. Então, já penso nisso aqui. Dois objetos, A e B, estão em repouso, velocidade zero, separados por uma distância de 300 metros. Essa aqui é a foto inicial do problema, é quando o cronômetro está parado. Só que o A começa a andar para a direita com essa aceleração, está aqui. E o B começa a andar para a esquerda com essa aceleração. Bem, como a distância entre eles é 300 metros, vamos chamar o ponto onde o A está de zero. Tá? Aqui é a minha origem da reta. Aí eu ando 300 metros, chego na posição de B, 300 metros. Então, daqui para cá, o que separa eles são 300 metros. Como é que a gente determina o instante e a posição do encontro? Escrevendo a equação do movimento do A, escrevendo a equação do movimento do B e depois igualando essas equações. Então, vamos fazer isso. Vamos escrever aqui, a equação do movimento do A. Então, está aqui a equação horária. A posição de partida do A é zero. Aqui eu coloquei zero.
Velocidade inicial do A é 0, porque ele também estava em repouso. E a aceleração do A é 1. Então aqui eu coloquei 1, ficou 1 sobre 2. Isso aqui é 0, desaparece. 0 vezes qualquer coisa também desaparece. Ficou 1 sobre 2, que é meio. Então aqui ficou meio t quadrado. Essa é a equação que explica, ou descreve, na verdade, né, o movimento do A. Vamos para a equação do B. Então está aqui a equação horária do MRUV. Posição inicial do B, 300, colocamos aqui 300. Velocidade inicial do B, 0, ele também estava em repouso, então 0 vezes t ficou aqui. Só que a aceleração do B é negativa, então aqui, ó, a aceleração do B é negativa, menos 5 sobre 2t quadrado. Aqui sobrou, então, 300, 0 vezes qualquer coisa é 0, desaparece. Aqui vai ficar menos 5 sobre 2, vai dar menos 2,5, t quadrado. Tudo bem? Então essa aqui é a equação do movimento do B, assim como aqui era a equação do movimento do A. Pegando essas duas equações, vamos igualá-las, né? Por quê? Porque para descobrir um encontro, eu tenho que pegar a função de um e igualar com a do outro. Porque dois corpos se encontram no mesmo lugar. Então, está aqui a função do A, está aqui a função do B, igualei elas. Vamos pegar esse termo e jogar para o outro lado, que era menos, veio para cá como mais. Então ficou 2,5 mais o meio que estava aqui, deu 3t quadrado. Tudo isso igual a 300. O 3 que estava multiplicando passa dividindo, ficou 300 dividido por 3, que deu 100. O quadrado vai para o outro lado como mais ou menos raiz de 100. Então aqui eu vou ter duas respostas. Uma resposta negativa, que é menos raiz de 100, e menos raiz de 100 é menos 10 segundos. E eu vou ter uma resposta positiva, que é mais raiz de 100, ou seja, 10 segundos positivo. Essa aqui é a resposta que me vale, porque a negativa a gente desconsidera, porque não tem significado físico. Então esse objeto, eles se encontram, na verdade, né, em 10 segundos. Né? Depois de 10 segundos que eles começaram o movimento, eles vão se encontrar. Em que posição? Basta pegar agora a função aqui do A, copiar para cá e substituir aqui 10 segundos, como eu substituí. Faz primeiro a potência, né? Que a operação mais forte é a potência, 10 ao quadrado dá 100, meio vezes 100 vai dar 50 metros. Então, eles vão se cruzar, depois de 10 segundos, na posição 50 metros da trajetória. Então, graficamente, como é que eu represento isso? Está aqui. O movimento do A começa no zero, é uma parábola subindo, né, com a boca para cima, porque a aceleração do A é positiva. A do B vai ser uma parábola descendo, né, com a boca para baixo, a partir do 300, porque a aceleração do B é negativa. E aqui as parábolas se cruzam aqui. Esse aqui é o instante do encontro e da posição. Então aqui eu vou ter um encontro em 10 segundos, na posição 50 metros. Tudo bem? Pessoal, essa aí foi a nossa aula de hoje, a nossa aula 6, parte 2. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, veja ela com calma novamente. Aguardo vocês para as próximas aulas. Até breve.